E hoje eu vou te falar se essa nova lei, né, que mudou há pouco tempo, que vocês já viram em vários lugares, muita gente falando sobre ela, mas tenho certeza que muita gente falou muita besteira, né? E também essa lei, obviamente, depende muito da interpretação de quem vai aplicar ou de quem está discutindo, né? Então, isso é um fato muito importante, né? Porque algumas leis brasileiras, elas são daquela forma assim, depende de quem vai te julgar, né? Então funciona meio que assim. Então vamos lá. Primeiro fato, né? Lá está escrito suprimir a placa. O que significa isso? Em quais casos isso vão ser aplicado de fato? Então vamos lá que eu vou tirar uma dúvida de vocês. Primeira coisa, não tem como você suprimir algo que não existe, correto? Pensando por aí, um carro 0 km que você tirou da concessionária, ele ainda não tem placa, ele não foi emplacado. Como é que você consegue suprimir uma placa que nem existiu e não foi emitida pelo Detran? Não tem como. Não tem como você tirar uma placa que não existe. O carro já saiu sem placa. Você só pode tirar uma placa e suprimir ela depois que o carro tiver placa. Esse é o primeiro ponto indiscutível, tá? Não tem o que falar. Segundo ponto que a galera fala aí. Se minha placa for roubada, o que eu devo fazer? Sua placa foi roubada, você deve fazer a mesma coisa quando alguém rouba o seu celular ou alguém rouba alguma coisa sua. Roubou, percebeu que foi roubado? Vá à delegacia e faça um BO. Ou, hoje em dia, como é muito mais fácil, você deve ir diretamente ao aplicativo da polícia e fazer um boletim de ocorrência, imprimir ele e andar no seu carro com ele. Caso você seja parado, você tem como comprovar com o boletim que sua placa foi roubada ou que você perdeu a sua placa. Já nesse ponto já não tem mais discussão. E não tem como o espertinho que quer andar sem placa todo dia ficar fazendo BO todo dia de roubo ou de perda de placa, porque isso vai chamar atenção. Então o cara não vai poder ficar dando rolê sem placa pela cidade e ficar fazendo BO todo dia para comprovar que a placa foi roubada, sendo que a placa não foi roubada, tá? Vai ser até um crime maior o cara tirar a placa, fazer um BO falso que não foi roubada a placa, né? Então vai ser muito pior pro cara. Então pensa muito bem nisso, tá? Antes de você resolver fazer esse tipo de prática. E aí o que vai acontecer? Se você perdeu sua placa numa enchente, você perdeu sua placa, sei lá, na oficina mecânica que você deixou seu carro, ou que foi pintar seu carro, perdeu a placa, qualquer coisa do tipo, registre um BO, imprime ele e deixa junto ele com os documentos do seu carro e corre o mais rápido possível para deixar seu carro em ordem. O que essa lei nova quer punir? Essa lei nova ela quer punir que antes não era muito bem previsto em lei, né? E antigamente não tinha uma pena, né? Não tinha algo que realmente fazia com que a pessoa realmente parasse e pensasse, né? Antigamente as pessoas estavam nem aí, podiam fazer o que queriam e acabou, já era, é isso, não tem problema, faz o que quer, o que não quer e acabou, é isso, né? Só que agora, qual que foi essa ideia? Foi colocar o suprimir de acordo com dispositivos que você possa suprimir sua placa. Ou seja, se você tem, vamos supor, no caso das motos, as motos que tem um sistema que você consegue levantar a placa com a mão. Isso daí vai da cadeia. Por quê? Porque você está suprimindo a placa, certo? Você tem um dispositivo feito para isso, para você poder subir sua placa e não tomar multa. Você na época do rodízio, está no dia do seu rodízio, o que você vai fazer? Você vai fazer o número 3 virar um 8? E isso também vai ser crime. Vai ser considerado um crime. Por quê? Porque você está fazendo algo para não tomar uma multa, para não tomar uma multa administrativa. Então isso também vai ser crime e você vai ser levado à delegacia, certo? Agora, vamos lá. A questão de você realmente tirar a placa do seu carro e andar sem a placa, certo? Não tem dispositivo para esconder, não tem fita colada na placa, simplesmente só não tem a placa, certo? E você também não perdeu ela ou não roubaram ela e você também não fez BO. Você está andando sem placa. Ponto. O que vai acontecer? Duas coisas. Ou você tem que encontrar um policial muito gente boa e muito legal e que vai ter o mesmo entendimento da lei que você tem, ou que ele vai permitir que você fale a sua ideia e a sua interpretação da lei e ele concorde ou discorde, certo? Se ele concordar, ele vai te liberar e vai te dar a multa. Se ele não concordar, ele vai te levar para o DP. Quando chegar lá, muito provavelmente, o cara que vai estar lá, ele vai ter a ideia dele e a cabeça dele também. Pode ser que ele esteja de acordo com a forma que você entende a lei, pode ser que ele não esteja de acordo, mas
o que está bem descrito nessa nova lei é que é um crime que é inafiançável, mas calma, a parte de inafiançável não é bem assim. Então, se o policial chegar a te levar para a delegacia, e for realmente constatado, eles quiserem realmente te prender, eles vão te prender, certo? O cara que vai estar lá na delegacia, o delegado no caso, não é ele que vai poder te dar uma fiança. Então não é que não é um crime inafiançável. O delegado não pode propor uma fiança, certo? Quem vai poder propor uma fiança é somente o juiz, correto? Então você vai ficar lá preso, bonitinho, até o dia da audiência, que não sei quanto tempo pode demorar, e aí sim, na frente de um juiz, com o seu advogado, você vai explicar o caso, você já estando preso, já passando uns diazinhos lá na cadeia, aproveitando bastante, né, aproveitando a comidinha, aproveitando tudo direitinho, e aí você vai explicar. Se o juiz for do entendimento dele que você não deveria estar lá porque você não cometeu um crime, você só estava andando sem placa, pelo menos você passou pela experiência de ir para cadeia, certo? Então assim, a minha opinião é, depende do policial, depende se ele vai entender como você entendeu a lei, depende das circunstâncias, depende do local, depende se você vai estar sem placa e você vai estar passando um monte de radar acelerando, depende se o policial vai te pegar e você vai estar zoando na rua, depende de muita coisa e depende do principal, do ser humano. Ou seja, depende se ele vai acreditar em você, se ele vai ter o mesmo entendimento e se ele não vai querer te levar para a delegacia. Então, na dúvida, você quer ser preso? Não. Na dúvida, você quer passar por tudo isso, ter que gastar com advogado, ir pra cadeia, esperar juiz, isso, aquilo, aquele outro, tudo isso só por causa de uma placa? Eu acho que não. Então, na minha opinião, não vale a pena. Põe a placa lá, anda com a sua placa bonitinho, né? Pra não ter seu carro apreendido, pra não ter dor de cabeça. Evita dor de cabeça. É mais barato você pagar uma multa do que você pagar um advogado para te tirar da cadeia. É mais barato, é mais tranquilo você pagar uma multa do que você ter um problema gigantesco para você, tá? Esse artigo ele foi criado para outra coisa. Ele foi criado justamente para quem coloca dispositivo na placa, para quem adultera a placa mudando o número, porque isso pode prejudicar outra pessoa, porque se vir uma multa, o número 3 da sua placa virar um 8, essa multa pode vir no nome de outra pessoa e prejudicar outra pessoa, tá? Então, essa multa, esse processo que foi mudado na lei e acrescentado, a ideia foi punir crimes maiores. E muita gente está achando que é só para andar sem placa. Não é exclusivo para andar sem placa. Até seria bom, porque pelo menos se fosse algo inciso, algo certo, tivesse escrito assim: andar sem placa é crime, multa de X você será preso, ponto final, beleza. Só que a lei brasileira ela não é assim. A gente sabe muito bem que a lei brasileira é tipo assim, ah, mas se talvez acontecer isso e aquilo nessa circunstância, daquele jeito, talvez a pessoa possa ser presa, mas aí depende do juiz, e depende do entendimento do policial, e depende do local, e depende da onde está a lua, se a lua hoje é lua cheia ou se ela é lua minguante, o que é a lua. Entendeu? A legislação brasileira ela é assim, infelizmente. Depende da lua cheia do dia, depende se hoje fez sol, se fez frio. Então, na dúvida, não fica contando com o sol, com o frio, com o policial gente boa, com o juiz gente boa, ou com o delegado gente boa. Coloca a placa do carro, anda com ela e evita dor de cabeça. Fechou? Essa é a dica que eu tenho a dar para você, e não sei porque tanta gente fica procurando tanto sobre essa lei, sendo que é simples. Se você não anda sem placa, você não tem o porquê saber da lei, porque você já está andando correto. Se você andava sem placa, esse vídeo é para você saber que você não pode mais andar sem placa, e que se você quiser continuar andando sem placa, é simples, você tem duas vias. Ou o policial vai acreditar em você e vai ter o mesmo entendimento da lei que você, ou o policial pode falar não, vou te levar pro DP, quando chegar lá o delegado pode ter outro entendimento também e falar não, você vai ser preso, e aí é problema seu. Depois você que se vire com o seu advogado, preso, tentando sair de lá e com dor de cabeça e passando uns dias no Chilindró para ver se você gosta. Fechou? Não vale a pena ter problema por causa de uma simples placa. Ande com placa. Beleza, pessoal? Abração, eu espero ter te ajudado. Se você sabia disso tudo e já tinha pensado nesse esquema, comenta aqui embaixo. Se você não sabia ou não tinha falado nada sobre esse assunto, comenta aqui embaixo pra gente também. E é claro, comenta aí, você fica andando sem placa? Tem o porquê andar sem placa? Não, não tem. Então, ande com placa, evite problema, evite a dor de cabeça, porque é muito mais fácil, muito mais rápido e, é claro, anda do jeito certo. Quanto mais certo você andar, menos problema você vai ter, porque a gente sabe que até andando certo, a gente se ferra nesse país.
Mas é claro, se você estiver andando certo, você tem menos chance de se ferrar. Fechou? É isso aí, pessoal. Abração. Tchau, tchau.